por que Jésus ve ressuscitar os mortos el gia estao no seu? Uela, sejam todo bem-vindo ao nosso canal. Dex OSU gostei se escreva no canal. Primeiro, e preciso entender onde está os mortos. Vamos ver essa passagem bíblica. Não vou maravilhe disto, porque vem a hora que todo os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem serão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5 verso 28-29. Chegando, pois, Jésus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. João 11 verso 17. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jésus, levantando o solo para cima, disse, Paix, grâce te dou, por me haver ouvido. U bem sei que sempre me ouve, mas u disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, se para fora. João 11 verso 41-43. Vamos agora fazer uma observação. A primeira fois que Jésus falou que os que estivrem no sepulcro iriam ouvir sua voz. Então os mortos estão no sepulcro e não no seu accent aigu. Ele e não diz, Lázaro veem do seu accent aigu se para fora, mas diz, veem para fora, isso significando que ele estava ali mesmo na sepultura. Tota as pessoas que subiram para o seu accent aigu foram vivo e não morta, então para ir ao seu accent aigu é preciso ser ressuscitado primeiro. Vamos ver que a Bíblia diz que subiu ao seu accent aigu, e se tem algo morto que a Bíblia diz que está no seu accent aigu. O primeiro homem que a Bíblia fala que foi levado por Deus foi Enoch. Pela fé Enoch foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladará, visto como onde da sua trasladação alcança o testemunho de que agradará a Deus. Hébreux 11 verso 5. A segunda a pessoa que subiu para o seu foi Elias. E sucede que, indo el andando e falando, eis que carro de fogo, como cavalo de fogo, os separou do outro, e Elias subiu ao seu nome redemoinho. 2 Reste 2 verso 11. O terceiro foi Moisés, que morreu, mas Deus o ressuscitou. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. 6 dias depois, tomou Jésus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandece como o sol, e a sua veste se tornará branca como a luz. E eis que les aparecerá Moisés e Elias, falando como ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jésus, Senhor, bom é estarmos aqui, sequer, façamos aqui 3 tabernáculos, para ti, para Moisés, e mes de salvo que ressuscitará o incorruptível por ocasião da segunda vinda de Cristo, 1 15 verso 51-55, então eles podem ter sido ressuscitado também incorruptível para receber o galardão da vida eterna. Et ce commentario sobre Matthieu 27 verso 53, Jamison, Fosse e Brown declaram que esta foi uma ressurreição uma vez por toda, para a vida eterna, e, desta forma, não existe lugar para dúvida de que el foram para a glória como seu Senhor, como esplêndido troféu da sua vitória sobre a morte, comentário 11 ou Bible, grand rapide, mi, zondervan,
1961, p. 948. Pronto, ate aqui a gente a viu que os que foram para o seu foram vivo, não foram morto. Vamos para outro ponto. Deus diz a alma que pecar essa mesma morra. O pecado começou no Edem como Adão por isso todo herdará a natureza do pecado e como resultado a morte. O que é a alma? Vamos ver como Deus formou o homem pra gente entender melhor. Então, dopo da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou uma alma vivante. Gênesis 2 verso 7. Como o Senhor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte a terra. Visto que de la foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. 3 verso 19. Todo vão para o mesmo lugar, todo foram feito do pó, e todo voltará ao pó. Eclésiaste 3 verso 20. Além da Biblia dizer que alma é o homem vivo, que é ajançado da pó como o folgo, diz também que todo vão para o mesmo lugar, o pó da terra. E essa ideia que quando o homem morre pro seu inferno. Comme certeza não é bíblica. Ou a pessoa está viva ou morta, não pode estar os dois. O autor da vida é Jesus Cristo e ele é quem vai dar a vida a quem está morto ou não vivo. Marta diz, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. João 11. Jesus dia virá buscar os seu filho, pois a maioria ainda está aqui, un vivo outro morto, mas ele nunca falou que os que morram já estão no seu accent aigu ou no inferno, principalmente, queimando para sempre. Satanás quer que os seu terra pense ao contrário. E em 1 Tessalonicenses fala como será a sua volta. Irmão, não queremos que você seja ignorante quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus juntamente como ele é, aquele que nele dormirão. Dizemos a você, pela palavra do Senhor, que não, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, como a voz do arcanjo au ressoar da trombeta de Deus, o proprio Senhor descerá do céu, e os mortos e Cristo ressuscitará o primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente como nas nuvens, para o encontro como o Senhor no ar. E assim estaremos como o Senhor para sempre. Consolem-se un aos outros comme esta palavra. 1 Thessalonicenses 4, 13-18. Antaogia sabemos quando os mortos irão ressuscitar, no último dia, ou melhor quando Jesus voltar a este mundo. Paulo anda diz-me, consolem a aos outros como essa palavra. Que palavra? Os mortos veao ressuscitar, Oage Gloria, EVAO para o seu accent aigu quando Jesus voltar. Enaugia estao no seu accent aigu ou moram foram para o seu accent aigu, como é o costume de muita gente. É claro que na Biblia existem textos muito difíceis de se compreender, que enduto inconstant torcem para e sua destruição, como diz o apóstolo Paulo. Dia es pessoa que não se converterá ao pagar os seu pecado, mas primeiro veao ter que ressuscitar para pagar o seu pecado na carne, pois se fosse uma alma, como muito crime não sentiriam dor nenhuma, mais veao sentir dor até o accent aigu pagar todo mal, e depois serem destruída eternamente.
Tem luita gente que tem medo de Kiemji amoreux, maciço et falta de conhecimento biblico, pois, quem moreux et nao tem nenhuma chance de fazer mal para alguém, pois se fosse assim, nemuem o même que Giamatu varia pessoa conseguiria viver sem ser incomodado ou vigado. Na verdade, os seres que podem fazer mal ao homem são os anjoquedo, essim, podem matar, roubar ou destruir, se Deus permitir, como aconteceu com João. Irmão, por favor, estude-me a Biblia, para enao serem enganado, enao escuto a opinião do homem. Mais sejam como os grandes bereano, veja o que a Biblia diz. Os bereano eram menor do que os Tessalonicenses, porquanto, recebram a mensagem como vivido interessé, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, como o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Cristo diz. Diz-lhe Jésus, usu a ressurreição a vida. Aquel que crê em mim, ainda que morra, vivra. 26e Quem vive crê em mim, não morra eternamente. Você crê nisso? A manada da ressurreição será dia de extrema felicidade para a humanidade, pois muito pé ira au rêve ce filo, muito filo ira au rêve ce pé, que dia foram separado pela morte, nunca me ira au sofrer como a separação, pelo contrário estará o junto como o Senhor, o PAI, o es anjo o es remido para sempre. Enao se esqueça de compartilhar es vidéo comme ce amigo. O Senhor te abençoe et te garde. O Senhor faça resplandecer. O seu rosto sobre ti. Et te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto. Et te dé paz.